Bom dia, visionárias! Bom dia, visionários! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma segunda-feira que nós viemos aqui, eu e a Érica, para trazer algumas novas percepções sobre o livro O Maior Vendedor do Mundo, que a gente está fazendo essas lives de segunda, algumas segundas, né? Exatamente 4 segundas com esse tema. E hoje eu trouxe até uma revisão aqui das últimas 4, né? Hoje vai ser o quinto pergaminho. E aí eu coloquei aqui, né? Qual foi o primeiro pergaminho que a gente trouxe? Foi Hoje Começa uma Nova Vida. Que eu acho que vem muito até de encontro, né, ao que a gente está vivendo hoje. Estamos em 2025, uma nova vida, novo ciclo que se inicia, né? Segundo pergaminho foi Saudarei esse dia com amor no coração, que é muito sobre o quanto nós devemos amar cada coisa do nosso processo, no nosso progresso. Eu acho que isso também é algo que precisa ser bem dito e bem enfatizado nesse novo ano de 2025. O terceiro é persistirei até alcançar o êxito, ou seja, o quanto a persistência no nosso dia a dia faz efeito em tudo que a gente tem aí para fazer, né? Por tudo que a gente tem programado para esse ano. Eu sou o maior milagre da natureza, que também é algo super importante que a gente tenha todos os dias na nossa mente, que nós somos de fato o maior milagre da natureza. Deus nos fez de forma tão perfeita, independente de qualquer coisa que a gente tenha de defeitos, né? Deus nos fez da melhor forma possível. Nós temos habilidades acima de qualquer outra criação aí de Deus. E trazendo o pergaminho número 5, que é sobre viverei hoje como se fosse meu último dia. E aí, a partir disso, nós vamos conversar. Vou trazer a Érica aqui, que é a minha sócia e a idealizadora também desse projeto, para a gente poder falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Deixa eu chamar ela aqui. Já mandei o convite, Érica. Já vi que você está aqui. Bom dia, visionária! Bom dia, visionária, como você está? Tô bem, tô bem. Hoje num cenário super bonito, olha só. A Érica está na praia, descansando um pouquinho, né, Érica? Sim, mas a gente não pode deixar de conversar com nossas visionárias, trazer aqui o quinto pergaminho, que é algo uma mensagem tão bonita, né, Carla? De reforço de novos caminhos, de novos ares, né? De viver esse dia como se fosse o último. Eu acho que essa filosofia deveria ser para todos os dias, né, Carla? Como é É, importante isso, né? verdade, é verdade. E é só contextualizando, há um tempo atrás, eu e a Érica, a gente fazia muitas cadências aí, né, sobre vendas, né? E a gente sempre, com um ponto que a gente sempre colocava era isso, né, Erika? Não sei se você se recorda. Não, é só hoje. A gente vai pensar o seguinte: só hoje a gente vai fazer tantas ligações e a gente vai conseguir falar com tantos clientes. Ou seja, é realmente ter essa postura, né, no dia a dia de pensar que é só hoje. Ai, nossa, vou ter que fazer isso 365 dias do meu ano, a mesma coisa? Não, é só hoje, Isso. né? É só hoje. Que hoje E eu... fazer o hoje, e essa questão do fazer o hoje como se fosse o último, né, cara? Eu acho que também é a questão da qualidade, né? Então, se você tivesse só mais hoje para você viver, né? Como você faria as coisas? Você faria de qualquer jeito? Você sentiria cada coisa que você está fazendo, né? Então, assim, até trazendo um pouco pro meu contexto aqui, né, Carla, que eu tô de férias, tudo. E a cabeça do empresário é complicada para desligar, né? Então, assim, a gente sai, mas não sai de verdade, né? Então, muitas vezes eu me peguei falando, Érica, hoje você não está trabalhando, hoje você não precisa se preocupar com nada, relaxa, descansa, porque amanhã amanhã é outro dia. E aí a gente trazendo isso para o nosso contexto de vendas é exatamente isso que a Carla falou. Cada dia a gente faz uma coisa, cada dia a gente fala assim, não, hoje eu vou fazer essa tarefa que às vezes não é tão
tão legal, digamos assim, né? Mas que precisa ser feito. E quando chega no final do dia que você conseguiu realmente executar aquilo dali, é muito bacana, né? Não é verdade. Na verdade, é bem isso, né? Eu acho que quando a gente consegue se organizar no sentido de se preparar para fazer alguma coisa e realmente fazer o que você se propôs a fazer, é, é uma conquista, né? Na verdade, é uma vitória, né? Você acaba que comemora aquela vitória por você ter feito aquela ação e conseguiu, né? Eu consegui fazer o que eu tinha me organizado, ou me programado, ou até pensado em fazer, né? Muitas vezes a gente não coloca no papel, mas você acaba durante o dia tendo aquele momento de, eu vou parar e fazer agora, e você faz, executa, te causa uma satisfação, né? Uma satisfação de pessoal mesmo, né? Profissional, enfim, né? É uma conquista realmente, né? Sim, a gente fala hoje em dia tanto de automotivação, né, Carla? Sobre Sim, se manter motivado. E às vezes as sim, pessoas perguntam, mas como é que eu vou me manter motivado, né? São tantos desafios que às vezes a vontade mesmo é de não fazer, né? Mas se a gente consegue quebrar esses grandes desafios em pequenas tarefas e fazê-las ao longo todo dia uma, ou enfim, você define aí, e você consegue, cada pequena tarefa que você consegue fazer, o seu cérebro entende como uma vitória, e isso vai te retroalimentando para que você tenha essa motivação para as demais coisas que você tem que fazer. sim. Enfim, né? É uma forma realmente de você se manter motivado. Exatamente. E você até trazendo esse contexto, né, falando um pouco, por exemplo, da atividade física, né? Eu me recordo quando eu comecei a fazer atividade física, é, de forma mais consistente, né? Não que eu nunca tenha feito, fiz durante muito tempo na minha vida, mas não era algo consistente, né? Então eu começava, fazia 1, 2 anos, parava, e vou começar a fazer caminhada, fazia bike, e tipo assim, não tinha uma intencionalidade a longo prazo, né? Então, quando eu mudei algumas questões até na minha mentalidade, eu acho que ajudou muito a manter a consistência. Então, eu acho que essa questão aí que você trouxe das pequenas vitórias vão construindo uma nova história dentro da sua mente, vai fazendo com que realmente você consiga se manter nessa constância, né? De fazer sempre, de se desafiar e mais uma vez, não, só hoje. É só hoje, né? Eu vou fazer só hoje e aí chegar no final do dia eu consegui, eu vendi, eu consegui ter o contato com aquele meu cliente que eu queria, vai fazer com que essas pequenas informações vão construindo dentro de você o fato de, se eu fizer, eu consigo, né? Então, se determine a ter essa postura, né? Exatamente. E assim, a gente sabe que a parte da prospecção, que é uma parte fundamental da venda, ela não é a única parte da venda. Essa é uma das partes, porque a gente fala muito sobre venda e algumas pessoas focam muito nessa parte da prospecção, que é, de repente, a parte mais difícil. Né? Eu não gosto de vender porque tem que ficar prospectando, tem que ficar prospectando. Mas a venda, na verdade, ela é muito mais do que isso. Na verdade, ela é muito mais sobre relacionamento do que sobre prospecção. Porém, a prospecção é uma parte importante, porque você precisa ter na sua cadência, aí, no seu pipeline, que a gente fala, né, que é uma lista de clientes. Sim. No pipeline nada mais é do que uma lista de clientes. Quanto maior essa lista de leads, que são os clientes possíveis que você pode tratar, maiores são as chances de que você tenha oportunidades de venda. Maiores são as chances de que você tenha relacionamento com esses clientes e que você consiga, no final do dia, ter uma venda, né? Então, a prospecção, ela faz parte de todo esse ciclo. Então, se você entender que a cada prospecção, ela é uma oportunidade de você criar um novo relacionamento, e aí você começa a não fazer prospecção para qualquer um, ou seja, você vai, sim, como nós já trouxemos em lives anteriores, analisar qual que é o perfil ideal do seu cliente, você fala assim, peraí, já que eu vou
ligar para essas empresas, deixa eu entender para quem que eu vou ligar, como que eu vou ligar, se esse cliente tem um perfil que eu atendo, para que você possa fazer ligações mais assertivas. E aí, a partir do momento que você começa a fazer ligações mais assertivas, prospecções mais assertivas, e você consegue falar com aquele cliente, você consegue pelo menos desenrolar um relacionamento, aí você já se vê mais motivado para manter esse relacionamento com esse cliente e, enfim, trazer a venda. Então, eu acho que isso tudo traz, né, aí de volta ao que a gente está falando, com relação até ao pergaminho, né, de você fazer aquilo como se fosse, viver o seu dia como se fosse o último, trazendo tanto quanto energia para você fazer aquilo só hoje, como motivação para você fazer também aquilo que às vezes não é tão confortável, né? Eu falo assim que prospecção às vezes tira você da zona de conforto, por isso que incomoda Bastante. tanto, né, Carla? Bastante, porque a prospecção, na verdade, é você ter. Imagina só você numa festa, você chegou na festa sozinho e você não conhece ninguém. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar num cantinho lá parado, olhando todo mundo, ou você vai tentar se relacionar com alguém? Então, Isso. a prospecção nada mais é do que isso, né? É você entrar num lugar que você não conhece ninguém e que você precisa, de alguma forma, se relacionar com as pessoas, né? E Nossa, trazendo muito para o contexto do que a gente trouxe no pergaminho de fazer como se hoje fosse seu último dia, trabalhar, né, dessa forma, né? Pensar no seguinte também, às vezes existe, né, algumas memórias na nossa mente do ontem, né, do ontem que eu não fiz, o ontem que eu tive uma barreira quando eu fiz as minhas ligações, a semana passada eu não tive nenhum sucesso, então esquece, o ontem não existe mais, né, uma coisa até que eu dei uma relida hoje de manhã no pergaminho, e ele fala que o ontem, ele morreu. Ou seja, é um dia que não existe mais, né? Não tem como você voltar, não tem como você corrigir alguma falha na comunicação. Ah, se eu liguei para o meu cliente e eu falei aquele negócio que não era para ter falado, por isso que ele desligou a minha ligação, por isso que ele não quis continuar conversando comigo. Não tem possibilidade nenhuma de voltar ao ontem, tá? Na ciência não nos deu essa ferramenta ainda e não tem como. Então, e o amanhã também é algo que não tem como você estar lá para saber o resultado da sua ação de hoje. Não tem como você prever o amanhã, né? Então, se concentrar no hoje, no que você vai fazer, nas suas tarefas, no que você já designou que você faria, é a coisa mais importante. Então, acordar no dia e falar, né? É só hoje, é tipo bêbado, né? A sim, que tem muito essa coisa, né? Só por hoje, né? Que eu não vou beber, mas no nosso caso é só por hoje que eu vou prospectar clientes, é só por hoje que eu vou entrar numa festa onde não tem ninguém conhecido e eu vou ter que me relacionar com pessoas novas. Então, busca muito essa memória dentro de vocês do é só por hoje, é hoje que eu vou fazer tantas ligações que eu determinei, hoje que eu vou pegar feedback com tantos clientes que eu determinei, ou hoje que eu vou conversar com a minha equipe, com o meu empregado, meu funcionário, meu colaborador, seja lá como que ele esteja, né, dentro da tua empresa, como que ele está fazendo o negócio dele, como que eu vou treinar ele, é só hoje que eu vou treinar da forma que eu quero treinar, ou seja, faça com que o seu dia realmente seja muito bem visto por você mesmo e que seja muito útil para que você possa amanhã colher os frutos do que você for fazer hoje, né? Eu acho que é muito também sobre isso, né? A gente faz hoje para que amanhã a gente possa ter um resultado bom, ou até mesmo hoje, né? Mas enfim, sim. é muito isso, Lembrando né? assim, né, que o hoje é o ontem de amanhã, né? Então, para que você É não tenha verdade. sentimentos, Sim, é então isso. eu costumo fazer um exercício de, no começo do dia, escrever como que eu gostaria de estar me sentindo no final do dia. O que que esse dia precisa para o que que precisa acontecer nesse dia para que quando chegar no final do dia eu esteja me sentindo bem e feliz com como o dia foi. Então você começa a imaginar o seu dia ideal.
Então, seu dia ideal, qual foi? Quantas ligações você fez? Quantos sims você teve? Porque a gente já tem que ligar pensando no sim, né? Claro. Sim. Porque o não a gente já tem. Então, a gente liga pensando, a gente liga pensando no sim. Então, quantos sims eu preciso? Quantas conversas eu preciso ter? Qual o resultado dessas conversas quando eu as tiver? O que que eu preciso organizar na minha mesa, no meu computador, nas minhas coisas assim, às vezes burocráticas, né? Operacionais que às vezes a gente precisa fazer também e que tomam tanto nosso tempo, e quantas ligações eu preciso fazer dentro deste dia para que no final do dia eu tenha entendido que eu fui de fato produtiva, que de fato eu cumpri aquilo que eu precisava. Então, se a gente pensar assim de trás para frente, né, como que no final do dia eu quero estar me sentindo, você já escreve, consegue escrever, consegue desenhar aí o seu dia. Obviamente, nós sabemos que coisas irão acontecer, imprevistos vão acontecer, a gente não tem. Tem coisas que nós temos domínio e tem coisas que nós não temos, né? Mas se você tiver pelo menos aí uma trajetória do que o seu dia ideal significa para você, você começa ele como se ele fosse o último dia, faz aquilo com todo afinco e as chances são de que quando chegar no final do dia você vai estar bem mais satisfeito e bem mais motivado do que se você simplesmente abrir o computador e deixar acontecer e trabalhar ali sob demanda sem ter um plano, né, cara? Sem ter um objetivo para aquele dia. Né? A Exato. gente acaba voltando sempre naquilo, né, de ter o objetivo pro dia ou para tudo que você vai fazer, né? Exatamente, é. A Erika até trouxe essa parte porque a gente tem muito esse contexto, né? A gente tem um objetivo a longo prazo, né? Eu acho que vamos também trazer um pouco a nossa realidade aqui. A gente tem objetivos a longo prazo, o empresário, as visionárias, os visionários que estão aqui têm objetivos de vida, né? Quanto que você quer fechar o seu mês, seja ele financeiramente com a sua empresa, seja ele com os objetivos que você tem ali, eu quero investimento de marketing, eu preciso ter tanto de investimento de marketing, tanto para poder contratar um novo funcionário, contratar um vendedor, ou contratar alguém do administrativo para me ajudar na minha empresa, um técnico, enfim, alguém especialista. Então, são objetivos que a gente traça a longo prazo, com certeza, né? Mas isso não significa que você tem que ficar olhando somente para o futuro, né? Uma coisa que eu tenho buscado trazer muito para o meu dia a dia, até por uma live que eu assisti, de um grupo que eu participo, que foi falar do seguinte: a gente precisa comemorar cada vitória no nosso dia a dia, porque isso vai fazer com que a gente tenha a certeza de que aquele objetivo final lá, o grande, aquele grande passo que vai mudar toda a sua história, ele seja conquistado. É só que não adianta a gente ficar mirando ele só. Por quê? Porque ele é longe, às vezes é muito alto, ele é distante da nossa realidade, né? Eu não consigo me ver naquele lugar ainda, apesar de eu querer ele, né? Mas e hoje? Se eu fizer a, a, tantas ligações, por exemplo, com certeza eu vou estar muito mais próximo daquele meu objetivo grande. Por quê? Porque eu estava com o zero, né? Zero ligação, zero ação, e a partir de agora eu vou ter uma ação maior, eu vou dar um passo a mais e eu vou conquistar novas coisas. Então, é no hoje que a gente tem que se concentrar para que a gente possa construir o nosso futuro, né? Então, nós aqui, as visionárias, né, eu e a Érica, a gente está nesse projeto exatamente para incentivar você, empreendedor, você, até vendedor, pessoas que estejam na área comercial, a de fato seguir o seu objetivo, mas pensar sempre que hoje é o melhor dia para que eu possa construir o meu futuro. Hoje é o dia em que eu vou colocar as estacas ali na terra para poder construir o meu prédio, né, a minha edificação. Então, a gente quer muito incentivar vocês a terem essa persistência, mas, acima de tudo, a terem essa visão, né, de construção a longo prazo, mas sempre focados no hoje, sem ficar chorando pelo que aconteceu ontem de errado. Eu acho que todo erro ele vale para a gente poder corrigir a rota.
E o futuro, não tem muito como a gente saber o que vai acontecer, né? Mas o que a gente faz no dia que a gente está vivendo, com certeza a gente tem controle, a gente tem domínio, e com a graça de Deus aí a gente consegue construir de forma inteligente, né? De forma assertiva, para poder viver melhor, né, Érica? Exatamente. E é aquilo que eu falei, né? A gente, no hoje, desenhar aquilo que a gente quer para o nosso futuro, para que quando a gente chegar lá, a gente possa ter mais contentamentos e menos arrependimentos do que foi feito. Né? E aí, porque a gente só consegue controlar. E assim, parando para pensar, né, Carla, é tão engraçado, porque a gente fala assim, eu não consigo controlar meu futuro, meu passado, meu presente. Sim. Porém, se você viver bem o seu hoje, você está fazendo isso. Porque o seu Verdade. hoje, o seu hoje é o ontem de amanhã, né? E o seu amanhã é o ontem de hoje. Então, assim, ou seja, o hoje é só o que você tem. Só que se você fizer isso bem feito, você está controlando a sua vida inteira. Exato. Então, assim, a gente tem, às vezes, muita ansiedade, às vezes a gente tem uma tendência a focar naquilo que está dando de errado, né? Naquilo que a gente não tem como agir, né? E isso é muito maluco, porque parece que a gente consegue focar muito mais naquilo que não está nas nossas mãos do que naquilo que está nas nossas mãos. Então, acho que a grande dica hoje aqui da nós duas, como a Carla falou, nós estamos aqui para te ajudar a te incentivar a enxergar as vendas como algo muito importante, muito possível de ser aumentado. Eu vejo muitos empresários muitas vezes falando: o meu mercado está saturado, eu não consigo trazer novos clientes, eu não consigo crescer porque eu não consigo trazer novos clientes. E, gente, a verdade é que tem gente comprando. Olha para o seu nicho. Se tem alguém muito grande, se tem gente vendendo, é porque tem gente comprando. Talvez você não tenha chegado nessas pessoas ainda. Talvez eles não tenham e eles não tenham te enxergado como uma opção. Então, se você ficar ali sem se comunicar com essas pessoas, realmente você não vai conseguir crescer. Então, a gente tem trazido essa mensagem aí para as pessoas que trabalham com vendas, para os empresários que precisam fazer suas empresas crescerem, que sempre tem gente comprando. Você Sim. só precisa encontrar essas pessoas, saber onde que tá esses clientes e se fazer visto, se fazer ser visto. E nada melhor do que você prospectar esses clientes. Seja por ligação, seja por um evento que você vai, você pega esses contatos, enfim. Prospecção a gente fala muito de ligação, mas a prospecção tem várias formas aí de ser feita, né? O importante é estar sempre trazendo novos contatos para a sua lista, né? Que é o tal do pipeline que eu trouxe hoje aqui. E tendo sempre opções para você manter relacionamento e a longo prazo conseguir fazer as suas vendas, enfim, e conseguir alcançar o objetivo, que é o objetivo que nós temos, de crescimento, de ser muito bem sucedido através das vendas. As vendas podem mudar a vida das pessoas, né? Então, mas precisa, assim, de ter essa atitude. Então, a gente vem aqui trazer isso para vocês, né? Eu acabei não me apresentando, nem falando novamente que a gente, né? A gente não falou. Não, mas assim, eu sou fundadora e proprietária de uma empresa que se chama GoUp Informática, e nós trabalhamos com software, né, na parte de tecnologia. E a gente vende para outras empresas, então nossa venda ela é B2B. E é uma venda bastante assim complexa, que demora para acontecer, porque como é um software que depende da empresa confiar em você, vai um tempo de relacionamento. Então, assim, por muitas vezes eu tive nesse lugar de estar desanimada, de achar que não tem mais mercado para mim, de que a coisa tá saturada, todo mundo já compra na internet, não vai comprar de um especialista e tudo mais. Mas não, existem ainda muitos caminhos. A gente colocou a prospecção aqui como algo fundamental e nós estamos crescendo aí cerca aí de 30% ao ano. Ou seja, é um crescimento muito interessante por conta da gente estar sempre na cabeça do nosso cliente. Então, pense nisso, estejam na cabeça do seu cliente. Para isso, você precisa ser visto e para ser visto, você precisa prospectar.
Exatamente. E você trouxe um ponto bem interessante até, né, para quem faz a venda B2B, que Sim, é exatamente essa questão, né? Você faz a prospecção, e muitas vezes a venda não é lá, não é naquele momento, ela é uma venda que vai acontecer ao longo do tempo, né? isso. Mas o fato de você estar ali, você ter falado com o cliente, você começa a criar relacionamento, às vezes convida para um almoço, convida para um jantar, convida para um evento, vê no evento, você vai estar em tal evento, eu vou lá também e participo e me comunico com esse cliente, crio vínculo, vai fazer com que a venda ela seja muito mais seja consultiva, obviamente, né? Mas ela vai ser construída ao longo do tempo, né? E aí o cliente, quando houver necessidade, porque muitas vezes ele não precisa do teu produto naquele exato momento, mas quando ele precisar, ele vai falar, não, eu tenho uma pessoa que eu me relaciono, que é dos meus contatos, que é a Érica, da GoUp, ou seja, são coisas que a gente constrói ao longo do tempo, né? A gente, obviamente, entende que também existem perfis de clientes que são os clientes que vão comprar de pronto, né? Como, Sim, por exemplo, eu tenho um e-commerce, então os clientes que buscam a minha loja, a gente faz a propaganda e eles vêm no momento de compra deles, não existe um relacionamento que foi pré. Não, a gente não construiu esse relacionamento no tete a tete, mas a gente constrói de outras formas, né? Então, é sempre imaginar formas de construir esse relacionamento com os clientes que vocês têm aí, é, de objetivo de venda, né? Então, existem várias estratégias no mercado. Nós estamos aqui exatamente para até orientar e ajudar vocês aí quando vocês tiverem a curiosidade, se quiserem, depois essa live vai ficar salva, né? Então, coloquem ali nos comentários, eu vi que você comentou que você faz esse tipo de venda, como que você faz? A gente pode te ajudar. Então, tragam aí as dúvidas que nós estamos aqui para isso mesmo, tá bom? exatamente. E não Contem com a se... gente para tirar as dúvidas com a gente, porque a gente está aí já há bastante tempo no mercado, pode te ajudar aí nesse sentido. Exatamente. E não esqueçam, né, de manter esse foco. Hoje é o primeiro dia da semana, segunda-feira é o dia onde tudo começa, né? Os negócios vão começar. Então, não se esqueça de a cada dia se levantar pensando que é somente hoje. Hoje é o último dia da minha vida. E eu vou dar o meu melhor no dia de hoje. Vou fazer tudo o que eu preciso fazer para que eu feche, né? Que acabe o meu dia da melhor forma possível. E chegando no final do seu dia, agradeça a Deus por esse dia, por ter tido todas as conquistas que você teve, todas as vitórias e todos os objetivos, como a Erika mesmo trouxe, né? Todos os objetivos alcançados. Então, hoje eu quero finalizar meu dia com XYZ. Chegar no final do dia, der o check ali, fala, eu consegui, eu fiz, hoje foi o meu melhor dia mesmo. Amém. É isso. Exatamente, isso. A gente deseja aí para todos muitos cheques e muitos dias bem finalizados. Exatamente. E essa live vai ficar salva. Agradeço muito você, Erika, por ter estado aqui, aberto aí o seu dia, apesar de ser um dia de folga, né? Hoje, férias aí para você. Mas eu Sim, acho que é isso. O importante é a gente ter essa consistência, né? E vamos embora aí para mais uma semana de vitória. exatamente. Então, imagina, eu, assim, a live já está no meu coração. Que bom. Tá no nosso, então. Tchau. Ótimo, então. Uma boa semana para todos e a gente se fala na próxima semana, então, na próxima segunda, no mesmo horário. Joia. Tchau, tchau, gente. Beijo, até, tchau. Tchau.